Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Hoje nós vamos estar aqui com uma visita toda especial. Sim, olha, a pessoa hoje vai falar sobre algo que você com certeza em casa deve estar fazendo agora. Talvez sim, talvez não. Sabe o que ela vai falar? Ela vai falar sobre alimentação saudável, ela vai falar sobre equilíbrio com a alimentação, ela vai falar como você ficar com aquele corpinho maravilhoso pro verão, ela vai falar um monte de dicas aqui e ainda mais. Você vai ter a oportunidade, se você quiser até, de fazer um bate-papo com ela sobre essas coisas da vida, né? Que é a questão da alimentação saudável. Estou aqui com nada mais, nada menos, minha colega, né? Fiamma, seja muito bem-vindo. É nutricionista, gente. Hoje o nosso bate-papo aqui do Carreira em Foco, nós vamos falar com a nutricionista Fiamma, que vai falar para vocês aí várias dicas, como funciona também essa profissão, o porquê ela escolheu essa profissão. Ou seja, um bate-papo aqui em casa, bastante bacana, e eu espero que você acompanhe aqui na nossa TV Polo, canal 11 da NET, ok? Divulga isso aí, hein, gente? Fiamma, nutricionista. Seja muito bem-vinda, viu, Fiamma? Eu que agradeço o convite, Wellington. Muito obrigada. Bacana. Fiamma, por quê? Por que você escolheu aí esta profissão, né? Por que essa escolha de ser uma nutricionista? Como que essa questão da área de nutrição entrou aí na sua vida? Qual foi aí, como que surgiu esse contato com a nutrição? Então, na minha adolescência, né, eu sempre fui acima do peso, né, sempre tive excesso de peso, né, e assim, a vida foi indo, né, e assim, chegou um momento em que eu não estava me sentindo confortável no corpo, né, sentia muitas coisas, e eu falei, poxa, alguma coisa eu preciso fazer, né, eu tenho que mudar, né, e como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei, né, a estudar um pouco, comecei a ler essa questão de alimentação, comecei a gostar. Legal. Também, né, comecei a gostar. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou por esse rumo aí da nutrição. E comecei a me interessar por isso. E aí comecei a fazer dieta por conta própria, né, estudando, tal, emagreci. Emagreci. E depois que eu emagreci, eu comecei a ter alguns processos de alergias alimentares, né? Caramba, Isso eu estava na adolescência ainda, né? Então entrei para a faculdade só com 18 anos, né? Então tive esses processos de alergias alimentares. Mais uma vez, né? A vida foi me guiando, né? Ali para mim poder estar estudando, poxa, o porquê, né? O porquê que eu tô tendo essas alergias, o que eu preciso estudar. Então, assim, tudo foi me levando e eu comecei a gostar disso, né? Então, eu acabei me direcionando para a nutrição, né? Que é algo que a gente pode dar esse suporte nutricional para o nosso corpo. Caramba, gente, olha que legal, né? É uma história de vida pessoal, uma história de algumas dificuldades na sua adolescência, levou ela, né, de encontro a uma carreira maravilhosa que se tornou motivo da vida dela. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente está em casa e começa a estudar muito um determinado assunto e talvez naquele assunto esteja aí a nossa futura profissão. Você percebe na linguagem aqui da Fiamma, né? Fica bem nítido isso, que ela foi para poder tentar conhecer como tratar aquela situação que ela estava vivendo. E de repente, né, Fiamma? Encontrei o meu propósito de vida para compartilhar e ajudar as pessoas através da nutrição. Poxa, que bacana, né, gente? Isso é muito legal. Fiamma, você falou aí que, na verdade, a nutrição veio aí como consequência desse momento da sua vida, certo? Isso. Então, se ela veio como consequência desse momento da sua vida, as pessoas que estão vivendo nesse momento, um momento aí de dificuldade, de alguns distúrbios ali alimentares, estão um pouquinho acima do peso, ou, né, se sentem magrinho demais, né, magrinha demais. Fiamma, como que as pessoas poderiam, será que esse caminho hoje, apenas de buscar informações, buscar assuntos na internet, vídeos na internet, já é o suficiente? Ou precisa ir além? Você, na época, ficou só nas informações ou foi buscar também um profissional? Diz aí pro pessoal que está em casa lá.
Não, na época eu não acabei fazendo errado, né? Acabei Opa. pesquisando tudo e talvez, Wellington, essa parte das alergias, ela pode ter vindo pelos meus erros que eu cometi fazendo coisas erradas. Olha que Porque interessante, gente. até então eu não tinha essas alergias na época que eu estava acima do peso. E aí quando eu emagreci, começou a surgir essas alergias, né? Então, assim, eu sugiro realmente procurar um profissional, né, que pode te ajudar, que estudou. Não que você não deva estudar, você precisa mesmo, né, Sim. entender, você precisa estar buscando estudar, mas quando algo vai além, você quer um objetivo específico, que você procura um profissional para poder te ajudar. Faz toda a diferença. Ó, que legal, né, gente? Ela, por causa dessa questão de só buscar informação, né? Ela percebeu que ela teve aí uma consequência. E não que não seja importante buscar informação, né, sobre uma questão de uma alimentação saudável, sobre a questão de como equilibrar a alimentação, né? Como conseguir equilibrar esse conceito do peso. Isso é interessante. Buscar a informação é importante. E para os caminhos, né, de tentar entender via, né, as infinidades de possibilidades que nós temos hoje, né, através das mídias sociais, através dos meios de comunicação, é importantíssimo. Mas nada, presta atenção, você que está em casa, nada substitui a orientação de um profissional. Que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente começa a se automedicar, a gente começa a se autoadvogar, assim, né? Começa um monte de coisa assim. Exatamente. E às vezes assim, você acha que está fazendo certo, você acha. Ainda tem esse detalhe, né? Exatamente, né? Porque a maioria está fazendo, porque só que ninguém é igual a ninguém, né? Aquilo que às vezes é ideal para mim, talvez não é para você. Então tem isso também. Muito interessante, né, gente? Essa questão daquela dieta X ou aquela dieta Y, às vezes não se encaixa no seu biotipo, né? Na sua... Com certeza. Individualidade biológica de cada um. É importante isso. Caramba, que interessante, né? Por isso que muitas vezes não deu certo aquela dieta que você estava fazendo, que estava lá no YouTube. E pro seu amigo deu, por que será? Será que você é um ser humano diferente? Nasceu para ficar acima do peso ou nasceu para ficar bem magrinho, né? Despercebido da humanidade? Não, né? É uma questão particular, né? Exatamente, Às vezes isso... E como que a gente identifica isso? Como que... Então, hoje em dia a gente já tem a ciência, né, da epigenética, né, que mostra isso. Às vezes não é porque o meu pai, a minha mãe, os meus avós têm diabetes, têm determinada doença que eu vou ter. Né? Às vezes, dependendo da sua alimentação, do seu estilo de vida, é o que vai fazer com que você ative aqueles genes que te predispõem a alguma determinada doença ou não. Né? Então, é importante isso, né? Você saber, né, se algo realmente faz bem para você ou não. E às vezes nesse contexto você precisa trabalhar algo que você já herda, você precisa trabalhar. De repente você tem uma inflamação sistêmica, eu preciso estar trabalhando com você alguns moduladores de inflamação e outras coisas, né? Tem gente que chega para mim com algumas dificuldades digestivas, eu tenho que estar trabalhando com isso. Então, cada um tem aí a sua particularidade. Exatamente. E isso é a individualidade biológica de cada um, né? Aí, gente, que interessante, né? Então, essas coisas se identifica como? Na vivência com um bom profissional. E a busca de um bom profissional tem que ser, de fato, aí essa questão de você ir de encontro. Não adianta só buscar na internet, buscar lá nas nossas redes sociais, ou buscar naquilo que um colega falou, deu uma orientação, porque a individualidade vai pesar muito nesse momento no resultado. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que não. Pode ser que dê certo e gere uma consequência, como aconteceu com a Fiamma, mais né? tarde, inclusive. Pode ser rápido, de imediato, essa consequência, profissionalmente falando, né, Fiamma? Pode ser depois, né? Exato, com certeza. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje em dia, né, principalmente as doenças crônicas que a gente vê, né, constantemente, o diabetes, os problemas de pressão, não são, você não vai dormir e acorda obeso, você não vai dormir e acorda diabético, são escolhas diárias que você vai fazendo e chega uma hora que, pum, a bomba estoura. E aí, e agora? Foram escolhas que você foi fazendo ao longo do tempo. Escolhas muitas vezes nada
adequadas, né? E nada saudáveis, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, Fiamma, vamos falar um pouquinho mais sobre profissão, certo? Em particular, né? Porque quais seriam os principais desafios desta profissão, que é ser nutricionista? Qual seria o principal desafio dessa profissão? O principal desafio é quando você tem a coragem, né, de ser, né, aquilo que você veio para fazer, quando você está alinhado com o seu propósito, em compartilhar os seus dons e talentos. Realmente tem desafios, né? Mas quando você está conectado com isso, os desafios vêm e você consegue, né, dar a volta por cima, você consegue se reinventar quando é necessário, né? E você vai trilhando os caminhos, né? Não é fácil, né? Quando você realmente quer trilhar mesmo aquilo que você veio para fazer, né? Não só assim, eu vou fazer determinada profissão porque é o momento, essa profissão é a do momento, eu tenho que fazer e é isso. Não é, né? E aí, qual o seu propósito, né? O que você veio fazer aqui? É isso. Fica naquela corrida dos ratos, né? Exatamente. Eu fiz, mas não deu certo. Aí você começa a ter inveja do outro, né? Poxa, mas por quê? Porque, né, você não se encontrou ainda, né? Então você começa a ter inveja, né? O outro tá bem, o outro tá brilhando na profissão dele. Você começa a ter inveja do outro, né? Porque você não se encontrou ainda. Né? E isso é um grande problema, né? Gera aí as ditas frustrações da vida, né? Exatamente. Gera as ditas frustrações. Exatamente. Quando assim... Dentro dessa questão mesmo, né, que você falou, que é uma questão de conexão, de propósito, né? E esses desafios se tornam leves. Sim. Se tornam leves. Mas dentro desses desafios que você falou que automaticamente por você se identificar com o teu propósito, você consegue superar com naturalidade, qual seria o principal nessa profissão? O principal desafio na profissão, né, de nutricionista no seu caso? Qual seria o principal desafio? A galera que está em casa aí, às vezes, que está querendo ser, né? Está querendo fazer essa opção profissional e às vezes vai falar assim, caramba, não sabia que esse seria o grande desafio. Na sua percepção. O grande desafio, assim, né, de ser nutricionista é uma área que ela não é uma área como a medicina, né, como... Por exemplo, a engenharia, né? São profissões, mas não tão, né? Então, você tem desafios, né? Você tem que aprender a lidar com isso, né? É uma profissão que ela é um pouco mais, né, reduzida, né? Tem muitos profissionais formados no mercado. Tem uma demanda pequena para grande escala de profissionais. Exatamente. Mas isso não é algo que impede, né? Se realmente você... sente, né, e você gosta, eu acho que isso não é empecilho nenhum, mas umas das dificuldades são essas, né, muita gente formada, né, no mercado e poucas vagas, né, por exemplo, em um hospital precisa ali de no máximo para um hospital inteiro para dar conta ali, UTI e tudo mais, e vai dividindo isso umas 3, né, e olhe lá, dependendo do hospital, né, então é bem reduzido, né. É interessante, né, gente, Então, o principal desafio dessa profissão seria uma demanda, vamos dizer assim, pequena para uma quantidade enorme de profissionais que chega todos os anos das faculdades, né, das universidades. Todos os anos, né? Mas eu até digo assim, né, gente, eu tenho essa concepção pessoal, quando a gente fala muito com os alunos também, né, eu leciono em algumas áreas, e eu percebo muitas vezes o aluno falar, caramba, mas todos os anos é um monte de gente se formando nessa área específica. Mas eu sempre digo uma coisa, para o melhor, para aquele que faz realmente, como você falou, com paixão, com identificação com propósito, esse profissional naturalmente ele se destaca no meio da multidão. Então se você pensa em casa, né, trilhar esse caminho que a Ana está colocando aqui para a gente, né, seguir a profissão de ser um nutricionista, uma nutricionista, tenha certeza, realmente, o grande desafio vai ser esse, porque você vai estar concorrendo com muitas pessoas, mas se você ama essa profissão, você vai se destacar no meio da multidão. Tá aqui a Fiamma para comprovar isso. Tá aqui, ó. E importante também dizer, né, que assim, tem vários profissionais formados, tem vários nutricionistas formados, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar. Opa, isso cada um é tem uma identidade. Forma. Cada cozinheiro tem o seu jeito de preparar, de fazer, e não é por conta disso que ele vai
né, se diminuir, não é isso. Cada um tem o seu brilho específico, por mais que seja ali na mesma profissão, né? Poxa, show de bola, né? Fiamma, qual seria o grande erro, né, dentro dessa profissão? O grande erro, você diz das pessoas formadas, é isso? Isso, os profissionais dessa área. Qual seria, vamos dizer assim, o grande pecado nessa profissão que não pode ser cometido como profissional? Tá. A nutrição, ela é muito controversa, né? Você vê que, né, já fizeram até aí né, a porta dos fundos, né? Não, come a clara, come a gema, não come só a casca do ovo, né? E tudo mais, né? Muito engraçado. E assim, o conselho que eu dou, né, para quem quer trilhar nessa parte da nutrição é que você se dedique a estudar, né? Você ler estudos científicos. Opa, tá? muito interessante. Estudos científicos é você aprender a interpretar esses estudos, que também é muito importante, né? Porque tem estudos observacionais, tem estudos randomizados. Os randomizados, provavelmente, ele te dá ali uma causa e um efeito, são os mais fidedignos. Então, você tem que saber interpretar também, né, o que você está lendo, né? Por isso que hoje em dia na nutrição tem muitos mitos também, né? É importante dizer que o mundo ele está em constante mudança, né? Então não é porque, nossa, em 2011 aquilo era bom e agora... Não, as coisas realmente mudam, né? E tá aí, né? A ciência tá aí para nos ajudar, né, a estudar mais a fundo as coisas, e as coisas vão evoluindo e vão mudando, e assim que é. Então o importante é estudar. Opa, sempre. Fica a dica, gente. Estudar sempre, estudo científico, saber interpretar isso, né? E se atualizar. Importante que nutrição precisa se atualizar. Você não se formou e acabou. É a atualização. Atualização. Então, interessante, né, turma? Eu estou fazendo um mestrado, né? E no mestrado a gente termina entrando muito em contato com artigo científico, né? E eu percebo que realmente a gente... Cada dia que passa, cada dia que estuda, a gente percebe que a gente é mais ignorante. Ignorante, eu digo, né, no sentido, né, de conhecer pouco, né? A gente tem muito a conhecer. Então, é interessante que quando você começa a buscar essas fontes, né, fidedignas, essas fontes mais ali na essência, né? No ponto mesmo ali onde as pessoas colocam em prática, as pessoas realmente se desbruçam dias e anos, né? Porque um estudo científico às vezes vem de anos de estudo. Exatamente. E aí você percebe, caramba, como eu ainda ignoro tantas coisas, né? Então eu acho que é uma boa recomendação para você que está começando nessa área, para você que pretende, né, abraçar essa área como profissão, estudar sempre e buscar fontes e de saber discernir as fontes, porque senão também você vai ter orientações que podem te levar por caminhos que vai gerar um efeito, uma causa super desagradável. Né? Um dos mitos também, principalmente, é o comer de 3 em 3 horas. Né? Não existe na literatura científica comprovadamente. Estou aqui eu seguindo um mito. Nenhum estudo que diga que você comer de 3 em 3 horas, você vai aumentar o seu metabolismo e aí você vai emagrecer. Ou então saco vazio não para em pé, né? Hoje em dia história. Exatamente. E então é um dos mitos, né, da nutrição. Caramba, que interessante. Então permeia muito, né? Não existe um fato comprovado, né, com relação a isso. Olha que interessante, né? E é um mito, olha, de todos, vamos dizer assim, todas as pessoas, aí que você entra na academia, for conversar com um bate-papo ali informal, né? Às vezes com um educador ali, né? Físico, ele às vezes vai até te dizer isso também, né? Porque às vezes é um mito que ele também absorveu, né? Como tantos outros profissionais. E às vezes a gente absorve isso até na universidade mesmo, na faculdade, né? Na formação. É isso que eu tô falando, E né? não tem fonte científica. Não tem. Olha que interessante. Show de bola. Fiamma, além dessa questão de estudar muito, eu costumo sempre dizer para a galera que está em casa que eu acredito muito que nós temos aí pequenos superpoderes, que são nossos talentos, os nossos dons, os nossos carismas, coisas que veio ali de fabricação. Se você pudesse emprestar aí um talento seu como profissional, como pessoa, para a galera que está em casa, qual seria esse talento que você emprestaria para as pessoas e dissesse assim, ó, para mim dá muito certo, toma aqui para você? Qual seria?
acho que assim, quando você trabalha com uma área da saúde, né, é importante que você também trabalhe essa parte de compaixão, né? É poder se colocar no lugar do outro, Opa, sentir a empatia profunda. dificuldade do outro, a dor que ele está sentindo. Às vezes a pessoa, né, de repente, eu vim aqui para ganhar massa muscular, ou ok, vamos trabalhar com isso, né? Mas outros casos não, né? Diabetes, né? Problemas de pressão são problemas sérios e que causam sofrimento. E às Verdade. vezes um simples ajuste na alimentação, você, né, consegue dar a volta por cima e estabilizar isso, Olha que bacana, né? gente. Então eu acho importante isso, né? Entender, né? E às vezes você também precisa trabalhar com essa parte comportamental da pessoa também, né? Que é importante, porque às vezes, por que que um paciente que é diabético e não pode comer doce e sabe que não pode, por que que come? Uma pessoa que quer emagrecer e sabe que não pode comer aquilo todos os dias, por que que ela come? E aí você vai trabalhar com isso, aí você vai trabalhar com a parte do autoconhecimento, algumas ferramentas, né, que vai ajudar ela a se comprometer, porque às vezes quando ela quer usar da força de vontade dela, tem dias que ela acorda, nossa, hoje eu não tô bem. E aí ela vai pela força de vontade, é isso Jesus. mesmo, eu vou comer tudo mesmo. Se eu já comi agora, então agora, Vamos né? colocar o pé Vou na jaca. meter o pé na jaca, total. E assim, mas quando você se realmente compromete, né? Compromete. Aí todos os dias quando você, antes de tirar o pé da cama, não, hoje eu me comprometo, né, comigo mesmo, né? Que é isso que eu quero, é esse meu objetivo, né? E você tem uma visão. Então você vai dando os passos curtos, né, mais firmes ali, né? Você tem uma visão, você tem um projeto de vida longo, né? Algo curto que você quer emagrecer para o próximo verão, né? Assim, nossa, eu quero emagrecer. Porque assim, você não vai dormir e acorda obeso, você não vai dormir, né? Então, assim, eu falo, né? Pra que pressa, né? Pressa, né? Pressa é o mundo digital, é a Verdade. internet, é o Google, isso precisa ter pressa. Mas você não, né? Você é um corpo fisiológico, você tem Que necessidades bacana. específicas, tudo tem seu tempo. Eu costumo brincar com meus alunos, né, que às vezes eu brinco, né, pessoal, às vezes eu termino me identificando com a geração micro-ondas. Sabe o que é a geração micro-ondas? Que é tudo pronto e rápido. A geração micro-ondas, né? 5 minutos para emagrecer. Vamos lá, aperta 5 minutos, colocou. Magrinho. É o pessoal da. Lembra lá da Marvel, lá, né? O pessoal lá da máquina do Capitão América. Coloca ela, entra lá na máquina lá de um jeito, sai ó perfeito, estilo verão. Exato. E isso não existe, gente. Vocês perceberam, né? É um caminho, é uma É. trajetória. Então tá sendo muito bacana, né, esse bate-papo, mas já estamos chegando aqui na etapa final. Ah, que chato, né? Tá gostoso, né? Esse bate-papo, né? Vamos ficar com tempo, Tá né? muito bacana mesmo. Fiamma, qual seriam os seus principais projetos aí? Qual que está a Fiamma ultimamente? Como, né, vamos dizer, quais são os principais projetos da Fiamma? Diz aí para a galera atualmente, dentro da sua profissão, dentro aí desses seus desafios profissionais. Eu sou formada em nutrição, né? Eu sou também pós-graduada, né, em fisiologia do exercício, né, Show. pela Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Então, assim, eu sinto, né, eu senti que a atividade física ela tem tudo a ver, né, com nutrição. É como se fosse o rei e a rainha, né, os dois em Caramba, que conjunto, né? interessante. Então, eu senti a necessidade também de me aprimorar nessa parte. E hoje eu estou trabalhando com essa parte de nutrição clínica, né? Então eu atendo, né, individualmente as pessoas, eu monto um plano personalizado para cada Opa, paciente que olha, chega para mim, né, fica a dica, hein? de acordo com o objetivo específico de cada um e também respeitando a individualidade biológica de cada um, né? Porque assim como cada um tem a sua impressão digital, eu tenho a minha, você tem a sua, aquilo que é ideal para mim não, talvez não é para você, né? Então eu trabalho com isso, com a individualidade Que biológica de legal. cada um. Então, gente, fica a dica aí, né? Tem, olha,
bastante desafio aí pela frente, hein, Fiamma? Caramba! E onde o pessoal te encontra, Fiamma? Para a gente poder, né, já ir se despedindo do pessoal nosso, da nossa audiência, e o pessoal possa continuar esse bate-papo bacana com você, pessoalmente. Opa! Pessoalmente, aonde eles vão te encontrar? Suas redes sociais, onde você está atendendo no momento, profissionalmente falando? Atualmente, né, eu atendo profissionalmente numa clínica, Legal. né, no Clinical Center. Opa! É um prédio, né, comercial que tem ali em Santos, né, Qual o endereço? Na Avenida Conselheiro Nébias, tá? E lá eu atendo, né, assim, especificamente. E as minhas redes sociais, né, eu trabalho com o Instagram, né? Qual é o Instagram, Fiamma? É Fiamma Aguiar, Fiamma com 2 M's, né? Fiamma com 2 M, até o nome, né, você não vai esquecer, a Fiamma é bem única, bem ímpar, a gente sempre traz aqui pessoas ímpar nos seus nomes. Exatamente. E tenho também a minha página no Facebook, né? Nutricionista Fiamma Aguiar. Opa, se você me segue lá nas redes, eu sigo lá, sou fã da Fiamma lá, tá sempre postando lá altos resultados com seus pacientes. Isso é muito bacana. Então, legal. Então, eles te encontram tanto na clínica, como nas redes sociais. Isso. Tem um telefone também, você quer divulgar, se você quiser, também pra galera? Tenho. É DDD 13 997 58 34 89. Aí entra em contato, a gente agenda, né, a consulta e assim as coisas vão acontecendo. Show de bola. É isso aí, gente. Fiamma, uma frase para a galera aí, se você pudesse colocar uma frase assim bonita que pudesse provocar um efeito na vida das pessoas no sentido alimentar, de educação alimentar, qual seria essa frase para a galera que está em casa? Faça do seu alimento o seu remédio. De Hipócrates, né? O pai da medicina, né? Então, para mim é uma frase assim que mexe mesmo. Gente do céu, mexeu mesmo aqui, hein? Olha, chega arrepiou. Faça, né, do seu alimento o seu remédio. Então, pensa bem que remédio você está tomando, hein? Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui no nosso podcast Carreira em Foco. Hoje foi um bate-papo muito bacana com a nossa colega Fiamma, nutricionista, uma profissional aí nota 10, né? Obrigada. Extremamente focada. Eu agradeço, Fiamma, por estar aqui conosco, viu? Eu na que TV agradeço Polo. o convite, agradeço a todos que reservou um tempinho para estar aqui com a gente, para estar me escutando. Agradeço a você também, a você. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. Isso aí, gente. Então, acompanhe a Fiamma nas redes sociais, acompanhe também nós da TV Polo e assista quantas vezes for necessário esse bate-papo maravilhoso também nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Também vamos estar lá muito presente também lá no Instagram da TV Polo e ainda, né, siga a Fiamma. Com certeza você vai ter várias dicas lá alimentar. Então, até a próxima. Fique com Deus. Podcast Carreira e Foco. Te vejo no próximo programa.